Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Lembrei de um missionário muito jovem, que morreu com menos de 30 anos de idade. O nome desse missionário era David Brainerd. Ele tinha aproximadamente 24 anos quando ele saiu para fazer missões. Mas já aos 18, 19 anos, o coração dele já queimava, já ardia de desejo. Havia um fogo no coração daquele jovem de viver para Deus. E aquele jovem, irmão, ele renunciou toda a tranquilidade, todo o comodismo, tudo que uma boa casa pode oferecer, tudo que uma boa localização pode dar para o homem. E aquele jovem renunciou isso para viver uma vida inteira para Deus. E o David Brainerd, irmão, no seu diário, o diário de David Brainerd, há um momento que ele fala para Deus em oração, e ele diz assim: Senhor, tenho vivido tão pouco para a tua glória. Sendo, querido, que aquele jovem renunciou à juventude dele, sendo que aquele jovem renunciou à família, à casa, à noiva dele, que era filha nada menos do que de Jonathan Edwards, dos maiores pregadores, homens de Deus daquela época. Uma grande mente, um grande teólogo, um erudito, um conhecedor profundo das Escrituras, mas um homem que conhecia realmente a palavra de Deus, não apenas letra, mas que anunciava de fato a mensagem do Evangelho. Ficou conhecido esse Jonathan Edwards pela pregação que ele pregou: pecadores nas mãos de um Deus irado. Não havia luz na época, nem sistema de som. Diz aí os que fizeram a biografia dele, que ele era um pregador pentecostal, mas a sua pregação era diferente do movimento de hoje. E ele pegou ali a lamparina com a sua mão direita e o esboço com a sua mão esquerda, e ele literalmente leu aquele sermão. E enquanto aquele homem lia aquele sermão com aquela voz monótona, com aquela voz calma, suave, mansa, que dá sono, diz a história que uma convicção de Deus caiu sobre a igreja, e os irmãos começaram a prantear, a chorar, a clamar a Deus. E a pregação era tão viva que as pessoas se agarravam às colunas do templo, às cadeiras, e corriam para o púlpito e pediam misericórdia a ele, porque as pessoas estavam vendo como se o chão tivesse aberto e o inferno estivesse engolindo elas naquele exato momento. E esse homem se tornou um célebre pregador por esse sermão e muitos outros que ele ministrou. E David Brainerd era genro dele, era noivo com a filha de Jonathan Edwards. E aquele jovem abriu mão disso, irmão. Abriu mão do status que ele teria. Estar ao lado de Jonathan Edwards teria status, teria nome, seria com certeza requisitado para pregar nas melhores igrejas da época. Mas aquele jovem renunciou tudo isso, foi para o campo, foi para os índios e foi pregar o Evangelho. E ele dizia para Deus que vivia tão pouco para a glória de Deus. E ele chorava nas suas orações e dizia que a humanidade não tem dado a Deus a glória que lhe é devida, que a humanidade não tem dado a Deus a glória que lhe é de honra, que lhe é digna de dar a Deus. E aquele jovem dizia para Deus: Senhor, eu quero ser, que o Senhor me acenda como uma vela e me consuma por completo na sua obra. E assim ele viveu, e aos 29 anos de idade ele morreu totalmente entregue à obra de Deus. E aqui, queridos, o texto diz, Paulo escreve para os coríntios, e a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muito mexerico, uma igreja que tinha muita contenda, muita discórdia, havia carnalidade entre os irmãos, havia desunião no meio dos irmãos, havia disputa, havia contenda, havia inveja. Era um povo que tinha o Espírito Santo? Era um povo salvo? Era um povo que buscava para Deus? Mas era um povo que se deixava muitas vezes guiar pela carne. E agora Paulo está dizendo para aquela igreja, irmão, que quer vocês venham comer, quer vocês estejam bebendo, que vocês façam
tudo para a glória de Deus. E eu quero falar essa noite, irmão, exatamente disso. Eu quero falar, se eu daria um tema ao sermão dessa noite, eu diria: vivendo para a glória de Deus. E eu quero já começar essa noite fazendo uma pergunta a você. A sua vida, você está vivendo para a glória de Deus? Olhando para o exemplo de David Brainerd, como ele viveu, um pouquinho que eu falei aí, viveu para a glória de Deus. Abandonou o namoro, abandonou os entretenimentos, as brincadeiras, as curtições que qualquer jovem normal gosta de curtir, aproveitar e dedicou a vida inteira para viver para Deus, para servir a Deus, para honrar e glorificar a Deus com a sua vida. E eu quero dizer, querido, que Deus está à procura dessa igreja hoje. Deus está à procura de uma igreja que viva para a sua glória. Deus levantou uma igreja na terra 2000 anos atrás. Nasceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A igreja orando, o Espírito Santo veio. Ali começa a trajetória da igreja. Ali começa a história da igreja. Ali sim, inicia-se a igreja de Cristo. E 2000 anos se passaram. E Deus se alegrou com aquela igreja. Deus sentiu prazer na vida daqueles homens que viveram para a glória dele. E hoje, meu irmão, 2000 anos após, será que há alguém aqui em nosso meio que está vivendo para a glória de Deus? Quando você come para a glória de Deus. Quando você bebe para a glória de Deus. O que você faz, as suas obras, a sua vida, o seu comportamento está glorificando a Deus. Os teus amigos do trabalho, os teus amigos da faculdade, do colégio, os lugares que você frequenta, quando eles olham para ti, eles glorificam a Deus pela sua vida. Você, eu lhe pergunto, meu irmão, você está vivendo para a glória de Deus? Paulo disse: tudo que nós formos fazer, vamos fazer para a glória de Deus. Eu vi um testemunho de um rapaz chamado Jeremias. E diz que esse rapaz, irmão, ele vivia tanto para a glória de Deus, que até um copo d'água que ele abria a geladeira, dele beber, ele glorificava a Deus por aquela água que ele estava bebendo. Tudo que ele ia fazer no colégio, irmão, ele era distinguido de todos. Ele não era aquela pessoa comum, que as pessoas lá viam uma pessoa normal como havia algo diferente nele. E o que havia diferente nele era que ele vivia para a glória de Deus. Estamos vivendo hoje um tempo, irmão, em que a igreja evangélica de Fortaleza está distante de viver para a glória de Deus. Nós temos vivido um tempo, se você olhar para o cristianismo que você está vivendo, para a conduta que você está tendo, para o seu comportamento no meio da sociedade que você vive, dentro da sua casa, lá no seu lar, você olhar para a sua vida, você mesmo vai perceber, irmão, que você não está vivendo para a glória de Deus. E Deus quer nos acordar essa noite, quer nos despertar essa noite, para nós sairmos desse comodismo, para a gente passar a viver para a glória dele. Eu me lembro, irmão, de Paulo escrevendo uma de suas cartas, e eu já preguei aqui, é um tema de uma pregação que está na internet. E Paulo diz assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Ou seja, no meio daquela igreja, Paulo não conseguia encontrar um único sequer que cuidasse dos negócios de Jesus, que cuidasse dos negócios de Deus, que estivesse plenamente, completamente interessado em fazer a vontade de Deus, em viver para a glória de Deus. Paulo dizia: todos cuidam do que é seu, mas não o que é de Cristo. Olha, irmão, as ocupações diárias, o corre-corre, a ganância, a cobiça do coração de muitos está impedindo de você viver para a glória de Deus. Talvez no passado distante ou recente, não sei, você talvez vivia para a glória de Deus. Talvez tudo que você ia fazer era tentando ser agradável a Deus. Talvez a forma como você ia falar era vigilante para tentar agradar a Deus. Tudo que você ia fazer, até a vestimenta, a aparência, tudo que você ia fazer era para a glória de Deus. E de repente o tempo foi passando, e você foi esfriando na sua caminhada. O evangelho mundano que está aí sendo pregado, de conquistas, de vida tranquila, vida regalada, entrou no teu coração.
e agora você está vivendo para a sua própria glória e não mais para a glória de Deus. E nós precisamos arrancar isso, porque isso é um veneno maligno que pode matar, que está matando, aliás, a comunhão de muitos com Deus. Estão deixando de viver para a glória de Deus, para viver para a sua própria glória. E quando é que um homem vive para a glória de Deus? Quando é que Deus é glorificado na vida de alguém? Lá no Evangelho de João 15, verso 8, o Senhor Jesus diz: nisso o meu Pai é glorificado, em que vocês deem muitos frutos. Eu vivo para a glória de Deus quando eu dou muitos frutos para Deus. Aí eu vivo para a glória de Deus. Para que nós possamos, irmãos, viver para a glória de Deus, para que você possa viver para a glória de Deus, você tem que começar a dar frutos para Deus. E para dar frutos para Deus é preciso nós andarmos no Espírito. Porque Gálatas 5 fala das obras da carne e dos frutos do Espírito. Enquanto nós estivermos vivendo nas obras da carne, nós não estaremos dando frutos para Deus. Mas quando nós mortificarmos a nossa carne e darmos lugar à operação do Espírito Santo, não me refiro, irmão, apenas àquele movimento de falar em língua dentro da igreja, porque tem muita gente falando língua e a vida lá fora é uma porcaria. Tem muita gente falando língua, sapateando, rodopiando, e a vida lá fora é um mentiroso, não passa de um enrolão, de um enganador, de um trapaceiro, de um mau caráter. E eu não estou falando apenas, está falando língua na igreja. Os frutos do Espírito que vão ser manifestados em nós é que vão glorificar a Deus na nossa vida. Amém? Então, eu quero dar aqui alguns exemplos de homens que viveram para a glória de Deus, para que nós, ao olharmos o exemplo desses homens, nós possamos imitá-los e consequentemente também vivermos para a glória de Deus. O exemplo que eu daria a quem hoje aqui? De Thales Roberto? Não, Thales Roberto vive para a sua própria glória. Eu daria o exemplo de quem mais aqui? De quem mais aqui? Dos megas pastores, como Edir Macedo, como Valdemiro Santiago. Também não são exemplos para a igreja. Eles vivem para a própria glória dele. Eles são exemplos para os homens gananciosos, são exemplos para pessoas que buscam grandezas terrenas, pessoas cobiçosas, invejosas, que buscam as coisas do mundo. Eles são exemplos. Mas para a igreja, exemplo para a igreja, para viver para a glória de Deus, nós temos que buscar exemplo de homens e mulheres santos, que tiveram vida com Deus. Então o primeiro exemplo que eu me lembro aqui, que eu coloquei aqui, foi de Abraão. Abraão era um homem rico e um homem bem estabelecido na terra que ele morava, Ur dos Caldeus. Tinha ali seu pai, tinha ali sua mãe, tinha ali sobrinhos, tinha ali família, tinha sua esposa, mas não tinha filhos, mas estava rodeado de sobrinhos, de familiares. Era um homem satisfeito, tranquilo, bem estruturado no lugar onde ele estava. E de repente um dia Deus chama Abraão, e Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, sai deste lugar de conforto que você está, e vá para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia, e andou, irmão, durante 25 anos, como peregrino de um lado para o outro. E Deus dizia: vá para o Egito, agora volta do Egito, vá para tal lugar, agora vá para a direita, vá para a esquerda, vá para o leste, vá para o oeste, vá para o norte, vá para o sul. E Abraão estava sempre se mudando, indo de um lado para o outro, meu irmão, mas ele estava vivendo para a glória de Deus. Poderia estar em casa lá, não, casa de papai é bom, que é família aqui, não, meu gado, minha fazenda está bom demais, não posso sair daqui não, aqui está ótimo, não vou sair daqui não, Deus já me abençoou aqui é o meu lugar. Mas não, ele era um homem que não tinha apego, ele era um homem que não era apegado às coisas terrenas. Quando ouviu a voz de Deus, ele saiu. Quer viver para a glória de Deus, amém, irmão? Escuta a direção de Deus para a tua vida e vai.
e segue o caminho que Deus está te mandando, segue a direção que Deus está te orientando, escuta a voz de Deus e vai pela fé, porque Deus vai estar contigo se você for honrar Ele. Aparentemente Abraão parecia um doido. Abraão, você está louco, meu filho? O pai dele chegou, Terá, pai dele: meu filho, você está doido? Como é que você está num negócio desse? Você vai embora daqui? Está tudo bem aqui, o que é que houve? Alguém fez alguma coisa com você? Não, eu mando embora. Foi um escravo? Foi algum empregado? Foi o sobrinho? Não, papai, eu ouvi a voz de Deus, eu tenho que ir. Sim, Abraão parecia um doido, parecia um perturbado, de um lado para o outro. Mas Abraão, ninguém sabia, ele estava vivendo para a glória de Deus. Esperou 25 anos por uma promessa, sem murmurar, sem reclamar. E quando Deus cumpriu a promessa, que era de dar um filho para Abraão, e Abraão tem aquele menino ali, aproximadamente ali entre 15 a 17 anos, um jovem, um adolescente. Aí Deus diz para ele: Abraão, agora vai sacrificar o teu filho no monte que eu vou te mostrar. Abraão pega o menino ali, triste, angustiado, a alma abatida, o coração apertado, mas sobe para o monte, amarra o menino, pega o cutelo e vai sacrificar o menino. Por quê? Porque Abraão está vivendo para a glória de Deus. Só que quando ele vai matar o menino, Deus diz: para aí, Abraão, não mata, porque eu sei que agora tu temes a Deus. E nada mais, nada menos, ele recebeu o título de amigo de Deus, um crachazinho no peito. Procure na Bíblia se você encontra outro homem com esse título de amigo de Deus. Você não vai achar outro, somente Abraão, o homem que viveu para a glória de Deus. Agora, muitos de nós nunca vai conseguir fazer o que Abraão fez. Por quê? Porque estamos apegados a lugares, estamos apegados a pessoas, estamos acostumados com ambientes, né? Nunca vamos viver para a glória de Deus como Abraão viveu. E nós não podemos ser apegados a nada. Nós não somos daqui. Os irmãos ouviram a pregação hoje na rádio, amém? Nós esperamos uma pátria celestial. Como é que eu conheço essa pátria, meu irmão? Não posso desejar por ela. É o que a gente falava hoje. Mas enfim, outro homem que viveu para a glória de Deus foi Moisés. Quem era Moisés? Moisés, aos 40 anos de idade, flor da pele, cheio de vigor, saúde. Moisés, filho da filha do faraó, a maior potência do mundo naquela época, o grande rei do mundo naquela época, faraó. Moisés foi adotado pela filha dele, era príncipe do Egito. E a Bíblia diz que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha do faraó e preferiu ser maltratado com os escravos judeus, porque tinha em vista a herança, porque preferiu esperar a herança que era eterna do que aproveitar por um pouco as riquezas do Egito, e renunciou tudo isso para caminhar 40 anos no deserto, direção a uma terra que Deus havia prometido. E ele renunciou esse título, essa glória terrena de ser chamado filho da filha de Faraó, para poder sofrer junto com os escravos hebreus, junto com os escravos judeus. E por que é que ele fez isso? Porque ele quis viver para a glória de Deus. Renunciou. Já pensou Moisés na época, 40 anos de idade? Saindo na capa dos melhores jornais, das maiores revistas, das revistas de maior circulação na época. Moisés está lá na capa delas. Está lá o príncipe do Egito, as meninas tudo em cima dele, tudo interessada por ele, tudo de olho nele, naquele cara. O cara andando nos melhores carros do Egito, molhando nas melhores mansões do Egito. E Moisés abre mão de tudo isso, usando as melhores grifes da maior potência do mundo, o Egito, o linho finíssimo do Egito. E Moisés anunciar tudo isso para viver como um escravo, para andar como peregrino no meio de um deserto. Tudo isso para viver para a glória de Deus. Você está entendendo, irmão, a palavra? É uma mensagem simples como todas as demais que nós pregamos, mas eu quero que você atente muito bem para o conteúdo dela, porque se você atentar para o conteúdo dela, eu acredito que essa palavra vai entrar no seu coração, e nós vamos sair daqui hoje um povo que vai passar a viver para a glória de Deus. Se Fortaleza não está vendo ainda ninguém vivendo para a glória de Deus, a partir desta noite eles vão ver, amém? Quem são essas pessoas? Eu e vocês, né? Essa pessoa é você, somos nós, em nome de Jesus. O outro homem que viveu para a glória de Deus, José.
filho de Jacó, conhecido como José no Egito, o José do Egito, um jovem de 17 anos, foi levado como escravo, sim, e que lá teve a oportunidade de ficar rico na casa do Potifar, teve a oportunidade de dormir com a mulher do Potifar, uma mulher linda, teve a oportunidade de se dar bem por esses meios lá no Egito, e rejeitou satisfazer o seu prazer carnal ao deitar com a mulher do Potifar. Ele podia ter feito sexo com aquela mulher, uma mulher linda, podia ter ficado com ela ali, toda hora que o Potifar saía, ele podia estar deitando com ela, mas ele desprezou isso, ele rejeitou isso, porque ele queria viver para a glória de Deus. Rejeitou prazer terreno. E hoje o que é que nós estamos vendo? Um monte de moça e de rapaz, de homens e mulheres, perdendo de viver para a glória de Deus, para se prostituir. Perdendo de viver para a glória de Deus, para viver uma vida de fornicação. Perdendo de viver para a glória de Deus, para viver uma vida de adultério. E nós estamos vendo isso hoje dentro da igreja. Jovens se prostituindo dentro da igreja, fornicando dentro da igreja, deixando de viver para a glória de Deus, para se entregar aos prazeres carnais. E José foi diferente. Uma noite com a mulher de Potifar, ou comia ser bom, ficar com aquela mulher linda, mas eu rejeito, eu quero viver para a glória de Deus. Rejeite também, meu filho, renuncie também para viver para a glória de Deus. Outro exemplo, Elias, irmãos, ele era um homem tão entregue a viver para a glória de Deus, que um dia Deus disse: Elias, profetiza aí 3 anos, profetiza aí, Elias, uma seca, vai, ora aí, manda, diz aí para o rei que vai passar tempo sem chover, 3 anos e meio sem chover. Elias foi profetizar, fazer o que Deus mandou, sem saber para onde ia. E Deus disse: Elias, vai lá para o ribeiro de Queri, lá tem uma caverna, olha aí, irmão. E a almofada, Senhor, uma pedra. E a cama, aquelas rochas que tem lá, é lá. E prato, Senhor, não tem. Comida, os urubus vão trazer. Couve é ave de rapina, bicho que fede. Os corvos vão trazer a comida, Moisés. Mas é muito, Senhor? Não, é um pouquinho de carne de manhã, um pouquinho de carne de noite. E a água, Senhor, aquela água lá do ribeiro de Queri, você pode beber dela à vontade. E Moisés podia ter dito o quê? Senhor, eu vou para isso, Senhor. Eu não vou para esse lugar, eu não vou fazer isso. Dormir numa cama, num chão de rocha. O travesseiro vai ser uma pedra. Comer comida trazida por urubu. Não, sem prato, sem garfo, sem cadeira, quero não, Senhor. A casa vai ser uma caverna? Não quero, Senhor. Mas Elias não questionou. Ele simplesmente disse: sim, Senhor. E foi, porque ele queria viver para a glória de Deus. Não estava preso ao conforto terreno. Não estava, a visão daquele homem não era o conforto terreno, não era uma boa comida. A visão daquele homem não era uma boa gruta, né? Uma boa casa. A visão dele era apenas viver para a glória de Deus. Só isso, irmão. Só isso que ele queria. Eu vou para onde Deus me mandar, para a caverna vou, Senhor. Água do ribeiro que ele te bebo, Senhor. A comida vai vir dos corvos, não tem problema, eu como e fico satisfeito, porque eu quero viver para a tua glória. Desapego. Você está percebendo aí os exemplos que nós estamos dando aí, ó? Todos esses homens, para viver para a glória de Deus, precisaram ser desapegados das coisas terrenas. Tinham. Alguns estavam no conforto, outros tinham, mas precisaram desapegar, precisaram renunciar para viver para a glória de Deus. Tem gente que quer ver para a glória de Deus, né? Tem gente que quer ver para a glória de Deus só em casa toda hora. Tem gente que quer ver para a glória de Deus na frente da televisão o dia inteiro, assistindo novela. Tem gente que quer ver para a glória de Deus lá dentro do Castelão, torcendo pelo Ceará. Você está vendo para a glória do Ceará e não para a glória de Deus, irmão. Você está vivendo na novela para a glória do Roberto Marinho, da Rede Globo, dando dinheiro lá para aquele povo, irmão, e não para a glória de Deus. Quem mais? Jeremias, um menino. Deus chega para ele e fala: Jeremias, tu vais ser meu profeta. Ele diz: mas Senhor, eu sou só um menino, eu não sei nem falar direito ainda. Só quem tem voz aqui é os anciãos de Israel. Menino da minha idade não fala aqui no meio do povo, a gente tem que ficar calado ouvindo. E Deus disse: não diga que você é um menino, porque o que eu mandar você vai falar, e aonde eu mandar você ir, você vai. E ali Deus levanta aquele menino no meio dos anciãos, que, olha,
Um cara mais novo não tinha língua para falar não, filho. Era caladinho lá, só ouvindo, sim, sim, sim. E Deus levanta aquele garoto lá, meu irmão. E aquele garoto começa a profetizar. E o que acontece com ele? Apanha. Jogam ele dentro de uma cisterna, onde não tinha mais nem água, só lama. E Jeremias se atola naquela lama, onde ele fica ali fazendo suas necessidades. E ali ele jogava um pedaço de pão de manhã e caía naquela lama. E Jeremias só obrigava a comer muitas vezes para não morrer de fome. E ficava ali no meio daquela lama fétida, no meio aqueles insetos, aqueles bichos que estavam ali junto com ele, passando dias e noites na escuridão, ali dentro daquele poço, atolado na lama, cheio de vermes ali, andando pelas suas pernas, pelas suas carnes. E Jeremias lá dentro. E quando o rei um determinado dia diz, vai lá tirar Jeremias lá dentro, tira Jeremias lá de dentro. E Jeremias chega lá e ele diz, rei, e o rei diz, aí Jeremias, tem uma palavra para mim? Ele diz, tenho sim, assim diz o Senhor, você vai ser levado para o Egito e você vai morrer lá, se você não se arrepender. Jeremias, mesmo depois de estar dentro da cisterna lá, sofrendo, quando o rei pergunta se ele tem uma palavra, ele diz, eu tenho, está aqui a palavra do Senhor, se converta ou se arrependa. Não temeu continuar fazendo a obra de Deus, viveu para a glória de Deus. Há um capítulo no livro do profeta Jeremias que ele faz uma oração, e é muito profundo isso. Quando Jeremias amaldiçoou o dia que ele nasceu, e Jeremias diz que pensou em não falar mais em nome do Senhor. E Jeremias amaldiçoou o dia que ele nasceu, amaldiçoou o homem que deu a notícia para o pai dele que ele tinha nascido. E disse para Deus, por que é que o Senhor não me matou no ventre da minha mãe? Por que é que minha mãe não ficou grávida toda a vida? Por que é que eu nasci? Mas ainda assim ele diz que não consegue parar de servir a Deus. Continua vivendo para a glória de Deus. Sofreu muito. Foi preso dentro de um cárcere, dentro de uma gaiola bem pequenininha, onde cabia praticamente apenas o seu corpo. Estava ali espremido, apertado. Mas sempre que soltavam ele de lá, e sustentando ele com pão de amargura, que era só aquele pão seco, uma vez por dia, com água suja para ele beber. E quando soltavam Jeremias, sempre ele ia continuar fazendo a vontade de Deus. Um homem que viveu para a glória de Deus, que não se importou com as pedradas, com as surras que levou, não se importou com as humilhações que sofreu, nada disso. Viveu para a glória de Deus. Eu me lembrei agora, irmãos, do John Bunyan, aquele que escreveu o livro O Peregrino. E também tem o filme O Peregrino e a Peregrina. John Bunyan passou 10 anos preso. Ele tinha uma esposa e tinha vários filhos. Eu não me lembro quantos filhos ele tinha. Não preparei para falar sobre isso. Mas ele tinha vários filhos. Entre os filhos ele tinha uma menina cega. E John Bunyan estava preso porque estava pregando o Evangelho. E sempre estava tendo oportunidade. As autoridades chegavam lá no cárcere e ele orava constantemente, continuamente. E as autoridades chegavam lá e diziam, e aí John Bunyan, você tem a liberdade de sair, desde que você não continue pregando o que você estava pregando. E ele disse que o coração dele apertava. E por muitas vezes ele pensava na filhinha cega dele, era o que mais doía no coração dele. Mas ele dizia para as autoridades, se eu sair, amanhã eu vou estar pregando. Um homem passou 10 anos preso. Até que surgiu lá uma lei e não puderam mais deter ele na prisão, soltaram ele, ele foi pregar o Evangelho e foi cuidar da família dele. Passou 10 anos preso para a glória de Deus, irmão. Para a glória de Deus. Os profetas da Bíblia, todos eles viveram para a glória de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 35. Olha o exemplo aqui de pessoas que viveram para a glória de Deus. Hebreus 11, 35. Hebreus 11, 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Preste atenção, ó. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até prisões. Foram apedrejados, cerrados,
tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Amém. Como é que foi a vida desses homens? Vestido de pele de ovelha e de cabra. Não era normal esse tipo de vestimenta. Vestia porque era o jeito, não tinha roupa para vestir. Desamparados, não tinha ninguém que o amparasse. O povo tinha medo de receber eles em casa. Eram homens fugitivos, porque queriam matar eles. Os profetas eram assim. Eram desamparados, aflitos, maltratados, eram mal recebidos, eram maltratados, eram rejeitados pelo povo. Alguns foram apedrejados, outros foram cerrados pelo meio, como dizem que Isaías, o profeta Isaías morreu cerrado pelo meio. Outros foram mortos ao fio da espada, experimentaram escárnio, foram escarnecidos diante do povo. Prisões, cadeias, açoites, pedradas, mas não negaram o nome do Senhor e não deixaram de viver para a glória de Deus. Em tudo isso que esses homens estavam passando na vida, todo esse sofrimento, todas essas lutas, todas essas angústias, aflições, tristeza, percas, em tudo isso esses homens estavam vivendo para a glória de Deus. Até na morte deles, aqueles homens glorificavam a Deus. Até na hora de morrer, eles morriam para a glória de Deus. Quando não negavam a Cristo, morriam para a glória de Deus. Cada cristão que foi pendurado num poste, banhado em piche e virado uma tocha humana, vivos, morreram para a glória de Deus. Enquanto aqueles homens queimavam ali, queimando naquele poste, Deus olhava do céu e recebia a morte deles, porque estão morrendo para a glória de Deus. Cada homem, cada mulher preso na arena do Coliseu, saltavam cristãos, homens, mulheres, meninos, crianças, dentro daquela arena, daquele estádio. Reuniam-se ali aproximadamente 70 mil pessoas assentados. E olha, irmão, aqueles cristãos estavam presos ali, presos às custas de mentira. Uns eram presos condenados, né? Porque eles tinham que ter alguma. Não era só vão ser presos por ser cristão, não. Tinham acusações falsas. Eram presos por pedofilia, eram acusados de pedofilia, eram acusados de estupro, eram acusados de crime contra o governo, eram acusados de roubo, de furto, de assalto, enfim. Eram acusados de crimes hediondos para poder estarem presos ali. E a plateia se reunia e via aqueles homens e aquelas mulheres ali, que nós sabemos que eram inocentes, os leões devorando eles ali, sim, o leão pegando, comendo, mastigando sua carne, meu irmão, e devorando eles ali, e eles morrendo para a glória de Deus. Uma igreja, um povo que viveu para a glória de Deus. Os apóstolos, o apóstolo Paulo e os apóstolos viveram para a glória de Deus. E como foi que eles viveram para a glória de Deus? 1 Coríntios 4, vá lá. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 9. Primeira Coríntios 4, 9 diz: porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós loucos por amor de Cristo, e vocês sábios em Cristo. Nós fracos e vocês fortes. Vocês ilustres e nós vis. Até a presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa, nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser o lixo do mundo, chegado a ser o lixo desse mundo e como a escória de todos. Olha a vida desses homens. Você viu aí a vida deles? Até a presente hora, fome, sede, nu, bofetada, não temos morada certa, fadigando, trabalhando com as próprias mãos, injuriados e bendizemos, perseguidos e sofremos, blasfemados e rogamos, e até o presente temos chegado a ser como lixo do mundo e como a escória de todos. E
tudo isso, eles estavam vivendo para a glória de Deus. Está vendo o exemplo? Vamos para 2 Coríntios 11. 2 Coríntios, capítulo de número 11. Segunda Coríntios capítulo 11, verso de número 24. Olha o que é que Paulo vive, como Paulo viveu para a glória de Deus. Como foi que Paulo glorificou a Deus? 2 Coríntios 11, 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei num abismo, quer dizer, boiando dentro do mar. Em viagens muitas vezes, em perigos nos rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede e jejum muitas vezes, em frio e nudez. Amém. Em tudo isso, Paulo, os apóstolos de Cristo estavam vivendo para a glória de Deus. Agora, irmão, compara a vida que esses homens levaram com a vida que a igreja está vivendo hoje. Compara a vida deles com a tua. Não compare com a minha, nem com o irmão que está do seu lado. Compare com a sua. Compare a vida deles, o desapego deles. Aquele povo, irmão, precisou fugir de Jerusalém, os cristãos, muitos deles. Precisaram fugir para 2 motivos. Ou ficava lá e negava Jesus, ou então eram mortos. Então eles preferiam fugir e ir por outras cidades, mas iam anunciando o reino, glorificando Jesus. E no que eles fugiam, eles não podiam levar nada. Deixavam terras, deixavam bens, e o governo tomava para si, confiscava, tomava para eles. E aqueles homens saíam pelo mundo errante, meu irmão, sem saber para onde ia, sem saber onde ia dormir, o que ia encontrar pela frente. Saíam pelo mundo para poder não morrer, ou para não negar Jesus, e perdiam tudo, porque eram pessoas que queriam viver para a glória de Deus. E hoje, meu irmão, claro que o cenário, pelo menos aqui no Brasil, né, é diferente. Na China não, na China os cristãos continuam morrendo lá pelo nome de Jesus. Em muitos países também, no Irã, no Iraque, em muitos países também da África, também os cristãos continuam lá todo dia sendo mortos, assassinados, crianças sendo mortas, esmagadas, filhos de cristãos e cristãos sendo mortos, decapitados, degolados, enforcados friamente, por causa do nome de Jesus. Mas o cenário aqui no Brasil é diferente. Nós sabemos que não temos essas perseguições. Sabemos que amanhã você pode ir para a rua, pregar o evangelho e ninguém vai mexer com você. Sabendo que amanhã você pode levar a sua Bíblia na mão e ninguém vai mexer com você. Sabendo que você pode vir quantos cultos você quiser durante a semana, que ninguém vai dizer nada com você. O máximo que alguém diga é: ei, irmãozinho, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. Uma zombariazinha. Nós sabemos que o cenário hoje, irmão, aqui é totalmente diferente. E é totalmente um cenário tranquilo para nós, para a igreja. Mas eu acho, particularmente, que é exatamente essa tranquilidade que está apagando a vida espiritual da maioria do povo. É exatamente essa tranquilidade que está ofuscando o brilho da glória de Deus na vida da igreja. Porque se nós olharmos para a história da igreja, desde os seus primórdios, a igreja sempre esteve crescendo e glorificando a Deus, principalmente nos tempos de grandes perseguições. Nos tempos de grande perseguição era o tempo que a igreja glorificava a Deus. No tempo que as perseguições acabavam, aí os cristãos se acomodavam, esfriavam e deixavam de viver para a glória de Deus, que é o que está acontecendo hoje com a maioria de nós. Eu vi aqui, irmão, nos exemplos que nós demos, homens que perderam família, perderam bens, perderam posição na sociedade, perderam status, sim, renunciaram coisas importantes,
renunciaram coisas relevantes, coisas grandes, coisas que para eles eram preciosas, valiosas. Eu vejo aqui homens, irmão, que andavam todos os dias correndo perigo de morte. Tudo isso para viver para a glória de Deus. E hoje, meu irmão, olhar para nós, a igreja de hoje, nós ficamos tristes quando olhamos para o cristianismo que nós estamos vivendo hoje. O que é que você tem renunciado para a glória de Deus? O que é que você tem deixado para lá? Abriu mão, renunciou para a glória de Deus. O que é que você tem feito? Você tem procurado em algum momento viver para a glória de Deus? Nós vimos aqui exemplo de homens que eram como eu e você. Pronto, eles morreram, passou a época deles. A geração deles morreram. Agora eles estão lá no paraíso descansando, esperando a ressurreição do justo, para herdar a coroa de glória e o grande galardão que Deus vai dar para eles. E nós? E nós? Como é que nós vamos chegar ao final da nossa vida? Como é que nós queremos estar no nosso leito conjugal? Como nós vamos estar no nosso leito conjugal? Não, no nosso leito de morte, perdão. Como você quer chegar ao seu leito de morte? Deitar no leito de morte e dizer: Senhor, eu juntei muita riqueza, muitos bens, tenho uma família grande, bonita, muito dinheiro, muita riqueza, mas estou aqui morrendo, Senhor, e não posso levar nada. É assim que você quer chegar no seu leito de morte? Ou será que você quer chegar no seu leito de morte e dizer: Senhor, passei muita luta, muita dificuldade, abri mão disso, abri mão daquilo, procurei viver como o Senhor me mandou, Senhor, nunca fui digno de nada e continuo sem ser digno de nada, mas Senhor, o Senhor me deu a graça de ganhar muitas almas para Cristo, de conduzir muitas vidas ao arrependimento, de levar muitas vidas à salvação. Obrigado, Senhor, porque hoje eu estou morrendo, não deixei herança, não deixei riqueza, não deixei bens nessa terra, mas vivi para a tua glória. Eu acredito que deveria ser assim o desejo do coração da igreja, o nosso desejo de coração. Mas, infelizmente, mesmo pregando o que temos pregado em todo o culto, temos pregado o que temos pregado em todo dia na rádio, mesmo com tantos aplausos e elogios para essa palavra, nós sabemos que a maioria continua sem viver para a glória de Deus. Um povo que acha sermões bonitos, um povo que aprecia mensagens, que aprecia sermões, mas que não vive para a glória de Deus. E é importante que nós passemos a viver para a glória de Deus, irmãos. Eu lembro de Jeremias, um homem mais simples que você podia ver com seus olhos humanos. Um homem, acredito eu, que com a cabeleira meio estranha, um cabelo meio sofrido do suor e do sol escaldante que ele enfrentava todo dia lá naquele deserto, às margens do Rio Jordão. Mas veja ali um homem que a Bíblia diz que comia ali gafanhoto com mel silvestre, um homem magro, um homem com a pele queimada. Veja ali um homem que se vestia com pele de camelo, que não era uma roupa comum, um cinto de couro na cintura. Veja ali uma figura estranha, um homem que não tinha carro, não tinha casa, não tinha bens, não tinha dinheiro, não tinha um bom emprego, que não comia nos melhores restaurantes, que não andava nos melhores carros, não vestia as melhores grifes, mas um homem que Jesus olhou para ele e disse: o maior homem nascido de mulher é João Batista. Um homem que vivia para a glória de Deus, meu irmão. Um homem que vivia para a exaltação de Deus, para honrar a Deus. Um homem que vivia para engrandecer a Deus com a sua vida. E o fim dele foi preso. Estava preso, encarcerado dentro de um cárcere escuro e frio, cavado numa rocha, sozinho. E a Bíblia diz que um dia, para cumprir o desejo de uma luxúria, de uma mulher prostituta e adúltera, a filha dela dança como uma prostituta, e o rei se agrada muito. O que é que você quer, minha filha? Até metade do reino eu lhe dou. Mamãe, o que é que eu peço? Peça a cabeça de João Batista aqui num prato. Ele foi lá: eu quero a cabeça de João Batista num prato agora. E o rei mandou o carrasco foi lá dentro do cárcere. João Batista estava lá frio, com sangue frio, sem fazer ideia o que ia acontecer com ele. O maior homem nascido de mulher. O
carrasco foi lá com a faca e pegou o homem de Deus pelo cabelo, colocou ele numa posição assim de 4 pés e cortou a garganta dele. E quebrou o osso aqui do pescoço e trouxe a cabeça dele numa bandeja de prata. E esse homem viveu para a glória de Deus. Como é que os crentes querem ver para a glória de Deus? Ah, pastor, eu quero dar um testemunho para a glória de Deus. Qual é, meu irmão? Vem cá. Não, agora eu estou Land Rover. Aí é, irmã. Esse testemunho não é para a glória de Deus, não. Esse testemunho é para a tua glória. Testemunho para a glória de Deus, sabe como é que você faz, filho? Pegue esta Land Rover, venda ela, com desmanche em cesta básica, dê para os pobres, aí você vem aqui contar um testemunho para a glória de Deus, para Deus ser glorificado. Aí agora o testemunho para a glória de Deus, né? Os crentes hoje estão vendo para a glória de Deus, né? Terno importado de 5 mil reais, sapato de 1.500, relógio de 3 mil reais no braço, uma peça, né, desse tamanho aqui, a cabeça do relógio, anel de ouro nos dedos, que um é tamanho de uma tampa de panela. Aí estão aí, tudo ostentando aí, tudo inchado, vivendo para a glória de Deus. Que viver para a glória? Você está vendo para a tua glória, meu irmão. Está vivendo para a glória dos homens. Tu está buscando a exaltação dos homens. Tu está buscando elogio dos homens. Jesus disse que quando nós fazemos algo para se mostrar, para se exibir, nós já recebemos o nosso galardão. Viver para a glória de Deus é diferente dos padrões que a igreja tem estabelecido hoje. Os cristãos estão vivendo para a sua própria glória e não mais para a glória de Deus. Esses homens sim são exemplos de homens que viveram para a glória de Deus. Esses aqui que sofreram, que perderam, que apanharam, que renunciaram, que passaram necessidade, privações, esses sim viveram para a glória de Deus. Esses viveram. Eu vejo o apóstolo Paulo dizendo: esses homens, na sua humilhação, na sua angústia, nas suas aflições, deixaram de viver para si, para viver para a glória de Deus. E eu vejo aqui Paulo dizendo em Gálatas 2, vai lá para Gálatas, irmão. Gálatas, capítulo 2. Olha o que é que Paulo diz. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, meu irmão? Paulo está dizendo: olha, a vida que eu vivo agora, já não vivo eu, mas é Cristo quem está vivendo em mim. Eu não vivo mais para a minha vontade, eu não vivo mais para os meus prazeres, eu não vivo mais para o meu desejo, eu vivo para a glória de Cristo. É isso que Paulo está dizendo, irmão. Eu não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora, na carne, eu vivo ela na fé do Filho de Deus, para a glória de Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando. A minha vida humana carnal, eu vivo para a glória de Deus. Gálatas capítulo 6, verso 14. Paulo diz assim: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. Paulo disse: eu não quero nada para me gloriar, eu não quero buscar nada para me gloriar, eu não tenho nada do que eu possa me gloriar. Eu reputei perca por Cristo tudo que eu tinha conquistado, tudo que eu tinha alcançado. Eu abri mão, eu renunciei tudo como perca por Cristo. Longe de mim está me gloriar na lei, me gloriar porque jejum, me gloriar porque dou ofertas, me gloriar porque ajuda a obra. Longe de mim está me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Paulo estava dizendo: eu não tenho nada em mim que eu possa me gloriar, mas quando eu olho Cristo morrendo na cruz, lá está a minha glória. Ele é a minha glória, a morte dele é a minha glória. Eu me glorio nele, está lá a minha glória. Não, eu não tenho nada de não guardo a lei, não, a lei, não, a circuncisão também não é nada, não, o dízimo, a oferta também, nada disso. Eu me glorio é nele, é em Jesus Cristo. Ele é a nossa glória, ele é a nossa. Temos que viver para a glória de Deus, igreja. Nós temos que viver, crucificar essa carne com as suas paixões e desejos. Nós temos que viver para a glória de Deus. Agora, infelizmente, há umas pessoas que naquele tempo já preferiam viver para a glória dos homens, e hoje continua também. Olha o que é que está lá em Gálatas, aliás,
João 12, 42. Vai lá para o Evangelho de João, capítulo 12, verso 42. Olha como é que é a situação aqui de muitos cristãos. João 12, 42. Diz assim: infelizmente, tem muitas pessoas que preferem continuar vivendo para a glória dos homens e não para a glória de Deus. João diz, em João 12, 42, Jesus fala, aliás, diz aqui o evangelista: apesar de tudo, até muitos dos principais, dos líderes, das autoridades judaicas, creram nele, em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não ser expulso da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que é isso? Até mesmo pessoas que creem, até mesmo pessoas que acreditam, até mesmo pessoas que ao ouvir o evangelho creem, querem seguir, mas não conseguem. Por quê? Porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mesmo Deus dando a nós a oportunidade de viver para a glória dele, muitos de vocês, continuam querendo viver para a sua própria glória. Continuam querendo viver para a sua própria glória, para a sua própria exaltação, para o seu próprio engrandecimento. Esses homens aqui, o texto diz que eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Satanás sabe muito bem que os homens amam a glória dos homens. E o diabo sabe muito bem o que te oferecer para fazer você viver para a tua glória e não para a glória de Deus. Lá em Mateus 4, abra lá em Mateus 4. Mateus capítulo 4. Jesus estava aqui num jejum para a glória de Deus. Mateus 4, verso 8. Diz assim: novamente, o diabo transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha o que o diabo faz. Levou Jesus a um monte alto, mostrou as riquezas do mundo e a glória delas. A glória delas. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Amém? Então Satanás, o diabo, ele tem roubado de muitos de nós que vivíamos para a glória de Deus, e ele tem impedido muitos de viver para a glória de Deus, e feito com que muitos vivam para a sua própria glória. No momento em que Satanás sabe a cobiça do coração do homem, que é grandeza, que é aparência, que é poder aquisitivo, que é ostentar, isso é a maior ganância que há no coração dos seres humanos hoje. E o diabo sabe disso. E ele mostrou para Jesus as riquezas do mundo e a glória delas. Por quê? Porque o homem que tem riqueza tem glória terrena. O homem que tem poder aquisitivo, ele tem glória terrena. Por que você acha que todo pastor agora quer ter uma Land Rover? Por que você acha? Porque tem glória, irmão. Aonde ele chega, ele é observado, todo mundo para ver. Eles querem ser vistos, eles querem chamar atenção, eles querem aparecer, eles querem a glória para si e não mais para Deus. Então o diabo está oferecendo isso para que os homens passem a viver para a sua própria glória e não mais para a glória de Deus. Só que Jesus, cheio do Espírito Santo, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirá. Jesus quis dizer: Satanás, sai daqui, porque eu vivo só para a glória de Deus. Amém. Então, queridos, para concluir, João 5, a gente fecha aqui nesse versículo. João, capítulo de número 5. É triste, irmãos, você conversar com a maioria dos cristãos hoje. Um povo que só fala de dinheiro, de conquista, de aparência, que só fala de grandeza, de que vai conseguir isso, vai conquistar aquilo, porque é o produto. A maioria dos cristãos que estão aí é o produto do que estão pregando nas rádios, na televisão e no púlpito das igrejas. O cristianismo carnal, mundano. O cristianismo que vive para a glória do próprio homem e não para a glória de Deus.
É triste. Mas para concluir, João 5,41, o verso 41 e o verso 44. Só esses dois versos. Disse, o Senhor Jesus disse assim, João 5,41. Eu não busco a glória dos homens. Jesus disse que eu não recebo, não busco glória dos homens. O que Jesus está dizendo? Eu não estou, Jesus está falando o seguinte, eu não estou exercendo o meu ministério para receber glória de homens. Eu lembro da festa que Jesus ia subir a Jerusalém, se eu não me engano era a festa dos tabernáculos, não me lembro. E os irmãos de Jesus chegam e dizem, ó Jesus, qualquer homem que quer ser conhecido, porque eles achavam que Jesus estava querendo ser conhecido. Qualquer homem que quer ser conhecido, não faz os milagres que tu faz escondido não, rapaz. Sobe para a festa e vai lá e te revela para o povo. Aí Jesus até naquele momento disse, olha, o tempo de vocês está aí toda hora, o meu não chegou ainda, eu ando no tempo de Deus, vão vocês, né? Jesus estava dizendo para eles ali, olha, eu não estou buscando a glória dos homens, eu não estou buscando o elogio dos homens. E esse é o problema de muitos de nós. Porque Jesus disse no verso 44, como podem vocês crer, recebendo a glória uns dos outros, e não buscando a glória que vem só de Deus? O que Jesus está ensinando para nós? Jesus está dizendo para os judeus, filhos, como é que vocês podem crer no que eu estou pregando, se vocês estão buscando glória uns dos outros? Um gloria o outro depois troca a glória para o outro. Não é o que está acontecendo hoje? Um irmão glorificou, depois o irmão que foi glorificado, uma oportunidadezinha vai glorificar o outro também, e fica essa rasgação de seda, né? E ele diz aqui, como é que vocês podem crer buscando glória uns dos outros e não buscando a glória que vem só de Deus? O homem e a mulher que quer viver para a glória de Deus tem que conscientizar uma coisa na sua mente: tem que buscar e esperar a glória que vem só de Deus. Agora, o homem que vive buscando a glória que vem só de Deus, ele tem muitos inimigos. Pela forma dele viver e pregar e anunciar a palavra, que é o que vocês vão fazer, vai gerar contra vocês muitos opositores, muitos inimigos. Os judeus não podiam crer enquanto estavam buscando a glória uns dos outros. Filho, enquanto você estiver querendo mostrar aparência para o mundo, enquanto você estiver querendo ser visto pela sociedade, ser aplaudido, ficar famoso, ser elogiado, você não vai conseguir buscar a glória que vem só de Deus. Esquece a fama, o elogio, os aplausos, esquece tudo isso e vive uma vida para a glória de Deus, que Deus vai te honrar com a coroa de glória. Deus vai te honrar e vai te honrar. Já pensou se Isaías estivesse buscando, Jeremias estivesse buscando fama? Opa, não posso pregar isso aqui não, porque os sacerdotes não vão gostar, eles não me levam mais para pregar lá. Opa, também isso aqui eu não posso pregar não, porque os anciãos também vão ficar chateados comigo, aí o que é que vai ser de mim? Jeremias não tinha isso, meu irmão. Ele chegava e entregava a mensagem de Deus do jeito que Deus tinha mandado e pronto. Vivia do jeito que ele queria viver para a glória de Deus e pronto. É assim que nós temos que ser, irmãos. Irmãos, você que crê nessa mensagem, olha, você que busca a glória dos homens, você não vai crer no que eu preguei aqui, não. Você vai sair murmurando, falando mal, chateado, né? Eu não gostei daquela pregação não. Acho melhor quando é vitória para cá, para colar, tudo bem, fica à vontade, né? Fica à vontade, viva do jeito que você quiser ver, você tem um livre-arbítrio. Afinal de contas, o homem vive do jeito que quer. Agora espera o final, onde é que esse caminho vai dar, que você está andando, que você acha que é o caminho certo. Há caminho que o homem parece direito, mas o final é o caminho da morte. Enfim, eu lhe aconselho não pagar para ver. Eu aconselho você começar a seguir o que o Evangelho manda e tampar os ouvidos porque o que os homens estão mandando. Mas você que busca a glória dos homens, você não vai crer nisso aqui que eu preguei. Por quê? Eu não falei de conquista, eu falei de renúncia. Eu não falei de grandeza, de exaltação, eu falei de humilhação e percas. Eu não falei de aparência pomposa, luxuosa, gloriosa, falei de homens que se vestiam com trapos.
Falei de homens que não tinham apego pelas coisas terrenas. Foi isso. Então, você não vai conseguir crer buscando a glória que vem dos homens. Agora deixa eu dizer para você. Deus deu a nós uma unção para esses últimos dias. Deus deu a nós, cada um de nós, uma unção para esses últimos dias, para preparar a igreja, pregar santidade, pregar arrependimento, pregar a volta de Cristo, preparar a igreja para entregar para o Messias, para entregar para o Senhor. Deus deu a nós essa unção. Agora, você tem consciência que Deus te deu essa unção. Tenha cuidado. Cuidado em quê, pastor? Cuidado com os relacionamentos. De repente, por exemplo, você é o pastor de uma cidade pequena, pastor de um determinado bairro, dirige uma igreja num bairro. Aí chega ali todos os pastores daquele bairro. Ah, você é o pastor novo do bairro aqui? Amém, glória a Deus. Nós aqui, os pastores, nós temos aqui uma reunião de comunhão, todos nós, os pastores aqui, nós temos comunhão. Toda segunda-feira a gente tem um café da manhã junto, todos nós pastores, a gente tem uma comunhão juntos. E aí, meu irmão, você começa a se envolver com isso. Você começa a tomar café com eles. Você começa a andar com eles. Sim, começa a comungar com eles. E daqui a pouco a tua unção é roubada. Porque a maioria está em apostasia. E você não vai mais conseguir pregar a verdade. Por quê? Que vai ferir este, vai ferir aquele. E você vai se tornar mais um que vai viver para a glória sua, para a glória deles e não mais para a glória de Deus. Deus procura hoje homens e mulheres que vivam para a sua glória, que não tenham medo de perder, que não tenham medo de morrer, que não tenham medo de nada, que simplesmente queiram vivam para a glória de Deus. E eu acredito que no meio dessas várias pessoas que estão aqui, pelo menos um pouquinho vai se despertar com essa palavra e vai passar a viver para a glória de Deus. Em tudo, no falar, no vestir, no caminhar, na obra que está fazendo para Deus. Olhe se realmente é para a glória de Deus ou é para a sua glória. Porque hoje, ao olhar com os olhos abertos, que Deus tem aberto nossos olhos, para os ministérios que estão aí, nós estamos vendo o ministério para a glória dos homens e não para a glória de Deus. Estamos vendo que tudo está sendo feito para engrandecer homens e não engrandecer a Deus. Eu vim da rádio hoje até a minha casa chorando no caminho. E quando entrei de casa, fui chorar, tomar banho chorando, saí do banheiro chorando. Por causa daquela pregação de hoje. E por causa dessa pregação que Deus me deu no caminho. E quando passei em frente ao G4 e vi aquela propaganda daquele camarada lá, aquele Fernandinho, aquele apóstata e mercador da fé, que está riquíssimo às custas do nome de Jesus. E ter que ver na porta do G4 uma lona bem grande com o nome lá, Galileu. E o Senhor falou na mesma hora para mim: tá aí, filho, estão usando o meu nome para ganhar dinheiro. Você quer ver esse evangelho? Viva! Viva! Esse evangelho aí do Fernandinho, viva! Quer ir para esse show dar seu dinheiro? Vá! Quer ir promover esses homens? Vá! Porque o evangelho que eles pregam é para a glória deles. Eles estão promovendo a si. Fique à vontade, filho, você é livre. Faça o que você quiser, mas saiba de uma coisa: tu irás prestar conta com Deus. E eu não sou ninguém para te pedir fazer isso. Faça o que você quiser, vá onde você quiser, mas saiba, você vai prestar conta com Deus. Viva para a glória de Deus, meu irmão. Te garanto que vai ser muito melhor.